O mundo está à beira de um novo abismo. A guerra entre Israel e o Hamas já ultrapassou todos os limites previsíveis, mas agora surge uma nova variável: a União Europeia entrando no jogo. Será que estamos diante de uma declaração formal de guerra contra o grupo extremista? Os últimos acontecimentos indicam que o cenário pode estar mudando rapidamente, e o que antes parecia um conflito regional pode se tornar algo muito maior. Mas por que a UE tomaria essa decisão agora? E quais seriam as consequências para o Oriente Médio e o resto do mundo? A verdade é que os interesses internacionais estão em jogo e ninguém quer sair perdendo. Israel já demonstrou que não vai recuar, enquanto o Hamas segue desafiando todas as tentativas de acordo. No meio disso, líderes europeus começam a adotar um tom mais agressivo, sugerindo que o apoio ao país israelense pode se transformar em algo além de palavras. Mas será que essa movimentação significa uma intervenção direta? Ou estamos apenas vendo um endurecimento político que pode levar a novos embargos e sanções? Independentemente do rumo que essa crise tomar, uma coisa é certa: o tabuleiro geopolítico está se transformando, e cada peça movida pode desencadear consequências imprevisíveis. Se a União Europeia realmente decidir apoiar Israel de forma mais ativa, o Hamas enfrentará uma das maiores pressões já vistas. Mas isso será suficiente para mudar o rumo da guerra? Ou estaremos apenas caminhando para um conflito ainda mais caótico? As respostas começam a surgir, mas os desdobramentos podem ser ainda mais surpreendentes. A guerra no Oriente Médio alcançou um novo ponto de tensão. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, traçou uma linha inegociável: ou o Hamas libera os reféns até o meio-dia de sábado, ou o cessar-fogo será coisa do passado. A mensagem é clara e direta, sem margem para manobras diplomáticas. Esse tipo de ultimato, historicamente, significa apenas uma coisa: o tempo para negociações está acabando e a resposta militar pode ser avassaladora. No entanto, o relógio não para, e as apostas estão cada vez mais altas. Em conflitos como este, há sempre um jogo de xadrez geopolítico em curso. Israel sabe que um ultimato como esse não é apenas um recado para o Hamas, mas também um aviso aos mediadores internacionais. A comunidade global observa com atenção, enquanto líderes tentam evitar o inevitável: a retomada de uma ofensiva militar de larga escala. Esse tipo de movimento já foi visto em outros conflitos históricos, como na Guerra do Golfo, onde ultimatos foram o prenúncio de ações militares devastadoras. A diferença aqui é o fator humano: vidas inocentes estão no centro da equação. O Hamas, por sua vez, compreende que esse ultimato não é apenas uma ameaça vazia. A história recente comprova que Israel não recua diante de desafios desse nível. Mas a questão é: o grupo atenderá à exigência e evitará uma nova escalada? A experiência diz que organizações como o Hamas tendem a jogar até o último segundo, explorando todas as brechas possíveis. O problema é que esse jogo tem consequências reais, e o mundo inteiro aguarda para ver qual será o próximo movimento. O sábado está chegando, e com ele, talvez, um novo capítulo de destruição. Donald Trump não é de medir palavras, e quando o assunto é a guerra em Israel, sua posição é tão direta quanto um míssil teleguiado. Ao comparar os reféns libertados aos sobreviventes do Holocausto, ele não apenas demonstrou indignação, mas também lançou um recado político poderoso. Para sua base conservadora, essa fala reforça a ideia de que o Hamas não pode ser tratado como um ator legítimo, mas sim como uma ameaça existencial. E mais, segundo ele, a paciência dos Estados Unidos com o grupo extremista está se esgotando rapidamente. Trump sempre foi um defensor ferrenho da postura dura de Israel no combate ao terrorismo. Durante seu mandato, ele tomou decisões históricas, como reconhecer Jerusalém como capital israelense e intermediar os acordos de Abraão. Agora, sua crítica aponta para um dilema: até que ponto negociações com o Hamas são viáveis? Para ele, ceder a qualquer exigência do grupo seria repetir os erros do passado. Afinal, na visão de Trump, quem se rende ao terrorismo fortalece seus inimigos e prolonga a guerra. Mas sua reação não é apenas retórica. Há um cálculo político por trás de cada declaração. Com as eleições americanas se aproximando, Trump usa esse momento para reforçar sua imagem de líder implacável. Ele sabe que temas como segurança nacional e política externa pesam na decisão dos eleitores. Assim, sua fala não é só sobre Israel e Hamas, é também sobre mostrar que, sob sua liderança,
Os Estados Unidos não aceitariam reféns sendo usados como moeda de troca. Mas a questão que fica no ar é: essa abordagem resolve o problema ou apenas o inflama ainda mais? O Hamas jogou um balde de água fria nas expectativas ao anunciar que não libertaria os reféns conforme combinado. A justificativa? Israel, segundo eles, não teria cumprido sua parte no acordo, dificultando a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Esse tipo de impasse não é novidade em tempos de guerra. Acordos frágeis costumam ruir quando ambas as partes desconfiam uma da outra. Mas a pergunta que paira no ar é: essa alegação do Hamas tem fundamento ou faz parte de uma estratégia para ganhar tempo? Do lado israelense, a narrativa é diferente. O governo nega qualquer descumprimento e vê o atraso na libertação dos reféns como uma jogada calculada. Para Israel, o Hamas estaria explorando a situação para pressionar a comunidade internacional e melhorar sua posição na negociação. E não seria a primeira vez que um grupo armado tenta usar o sofrimento civil como moeda de troca. A estratégia é antiga: postergar a entrega de reféns para obter mais concessões, mesmo que isso signifique prolongar a tensão. No meio disso tudo, a população paga o preço mais alto. Cada dia que passa sem uma resolução amplia o sofrimento dos reféns e de suas famílias. A comunidade internacional, por sua vez, tenta agir, mas sabe que um acordo só se mantém se houver confiança mínima entre as partes. E confiança é exatamente o que falta nessa guerra. Enquanto isso, o prazo estipulado por Israel se aproxima, e caso o Hamas não cumpra sua palavra, as consequências podem ser devastadoras. Resta saber qual será o próximo movimento nesse jogo de nervos. O cenário está armado. Se o Hamas não cumprir o prazo, Israel já deixou claro que a resposta será militar. E quando Israel fala em retomar os combates, o mundo sabe o que isso significa. A ofensiva pode ser brutal, com ataques aéreos intensificados e operações terrestres mais profundas dentro de Gaza. Esse é o padrão de resposta israelense em momentos críticos: agir rápido e com força desproporcional para desarticular a ameaça antes que ela cresça ainda mais. E, nesse ponto, a paciência já se esgotou. Para o Hamas, esse risco é real. Historicamente, o grupo já sobreviveu a diversas ofensivas israelenses, mas sempre a um custo altíssimo tanto em perdas militares quanto em destruição de infraestrutura. O problema é que, desta vez, a escalada pode ser ainda maior. O conflito já mobiliza potências internacionais, e um novo ataque de Israel pode trazer consequências imprevisíveis. No passado, grandes ofensivas como a Operação Chumbo Fundido e a Operação Margem Protetora mostraram que o custo de desafiar Israel pode ser devastador. Mas e o impacto para a população civil? Esse é o dilema que acompanha cada nova ofensiva militar. Se os reféns não forem libertados, a justificativa para um ataque mais severo estará dada. No entanto, isso também aumenta a pressão sobre Israel, já que uma resposta avassaladora pode reacender tensões globais. No meio disso tudo, a pergunta que ninguém consegue responder com certeza é: até onde Israel está disposto a ir para garantir que sua exigência seja atendida? E, mais importante, o Hamas está preparado para pagar o preço dessa escolha. A cada hora que passa, a guerra entre Israel e o Hamas se torna mais imprevisível. De um lado, Israel exige transparência e cumprimento dos termos do cessar-fogo. Do outro, o Hamas acusa o governo israelense de descumprir acordos e dificultar a ajuda humanitária. No meio desse fogo cruzado, a incerteza cresce. O que começou como uma negociação para a libertação de reféns agora se transformou em um jogo perigoso, onde cada movimento pode definir o futuro do conflito. E quando há interesses tão opostos, o risco de um colapso total se torna real. A pressão internacional aumenta. Mas até que ponto isso pode influenciar as decisões? Historicamente, Israel já demonstrou que não costuma ceder à pressão externa quando se trata de segurança nacional. E o Hamas, por sua vez, se mantém firme em sua postura, sabendo que cada minuto de impasse fortalece sua posição entre aliados regionais. O problema é que essa falta de flexibilidade pode transformar a situação em um beco sem saída. Com cada lado endurecendo suas exigências, a possibilidade de um novo conflito total cresce exponencialmente. Mas e agora? O mundo observa enquanto a diplomacia tenta ganhar tempo, mas todos sabem que o prazo de Israel está se esgotando. Se os reféns não forem soltos, a retomada dos ataques pode ser apenas questão de horas. A história nos mostra que conflitos desse tipo seguem um roteiro cruel. Promessas quebradas,
reações violentas e, no fim, mais destruição. A questão não é mais se a guerra continuará, mas sim como e quando o próximo capítulo dessa crise se desenrolará. O relógio está correndo e a resposta virá mais cedo do que muitos esperam. A guerra entre Israel e o Hamas está em um ponto crítico, e cada nova decisão pode mudar tudo. O que vem a seguir? Uma solução diplomática ou um conflito ainda maior? Compartilhe sua opinião nos comentários. Balão de Fala, e para não perder nenhum desdobramento dessa crise, inscreva-se no canal e ative as notificações.